Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, todos os nossos conteúdos estão disponíveis pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. É muito fácil. Baixe o aplicativo e tem acesso a todo o conteúdo da nossa emissora. E a Jovem Pan agora também é TV aberta. No canal 51 em São Paulo, você sintoniza a nossa programação. Nos estúdios de São José dos Campos, hoje, celebrando ainda o mês das conquistas femininas, terminando o mês de março, eu recebo dois dos grandes nomes do direito no Brasil, as advogadas Leila Salvati e Virgínia Machado, para falarmos sobre assuntos pertinentes a planos de saúde e medicações. Nos estúdios em São José dos Campos, começando o programa com a doutora Leila Salvati. Seja muito bem-vinda. Fabrício, é um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Doutora, eu queria começar esse programa, fugindo um pouco do script principal, que são os planos particulares de saúde, mas eu queria falar sobre a questão dos acessos disponíveis hoje pelo Sistema Único de Saúde a medicamentos de alto custo para a população e também nos convênios médicos, que a gente costuma ver uma judicialização dos tratamentos médicos, né? Como é que a população garante o acesso ao seu tratamento? Vamos começar falando do SUS. Até 2022, era bem mais tranquilo se conseguir medicamentos de alto custo, tanto pelo SUS quanto pelas operadoras de saúde, os convênios médicos. A partir de 2022, hoje existem duas exigências, que essa medicação que ela esteja no rol da Anvisa e que ela conste no rol da ANS. Que é a Agência Nacional de Saúde. Que é exatamente a Agência Nacional de Saúde. Agora, o que a gente vê também é que a maioria dos medicamentos de alto custo, muitas vezes, são interrompidos, né? Porque fica essa judicialização, o plano de saúde não fornece, o Sistema Único de Saúde recorre. Como é que o cidadão, como é que o paciente pode garantir a continuidade do seu trabalho de uma forma célere do tratamento? Bom, a primeira coisa a se fazer nesse caso é fazer o pedido de forma administrativa, tanto para o SUS quanto para os convênios de saúde. E normalmente, quando essa medicação ela não consta no rol da ANS, ela é indeferido. Esse pedido é indeferido. Só que aí, esse cidadão ele deve procurar a Defensoria Pública ou seu advogado de confiança e ingressar com a ação. Normalmente se ingressa com a ação, se consegue uma liminar rápido. Outra coisa que a gente tem visto, né, e infelizmente é hoje uma realidade, é que muitos planos de saúde interrompem os tratamentos também de quem tem o transtorno de espectro autista, né? Como é que funciona nesse sentido a judicialização imediata para que o tratamento não seja interrompido? Nós temos uma decisão recentíssima, que é agora do início de março, do STJ. Nos dias atuais, no caso do autismo, o tratamento ele não pode ser interrompido e eu também não posso diminuir as sessões. Então, quem manda na realidade é o médico. O médico dá um laudo, esse caso que nós temos agora do STJ, o médico dá um laudo exatamente de 18 sessões com vários funcionários da saúde e o convênio acabou limitando as sessões, não aceitou essas 18 sessões. Então, o STJ entende que não pode ter limitação de hoje em dia pelos convênios de saúde. Mas apenas no tratamento do transtorno do espectro autista ou as sessões terapêuticas de diversas ordens? De diversas ordens. Ora, Leila, eu fico assim impressionado, né, com essa regulação dos planos de saúde que cada vez mais tem limitado o atendimento, né? O paciente sai extremamente prejudicado. Como é que a gente consegue reverter isso? Exatamente por isso que se faz necessário a judicialização. A judicialização ela se tornou comum exatamente por isso. Agora, nesse sentido, ele tem que recorrer a um advogado para o plano individual, coletivo, se for
plano, né, privado, coletivo de CNPJ, a empresa estiver proporcionando, é a empresa que tem que entrar judicializando ou o próprio paciente? Não, a lei ela não faz diferença, mesmo que seja um trabalhador de uma dada empresa e que ele tenha esse convênio de saúde, ele pode entrar, ele tem legitimidade para ingressar no judiciário. Então, nesse caso, ele busca a defensoria ou o seu advogado. Nesse sentido, né, outra questão muito falada é a inadimplência, né, porque os planos costumam desligar quem fica inadimplente por um determinado período. Como é que funciona isso hoje na atual legislação? Também nós temos decisão recente que a inadimplência acima de 60 dias, ela só permite a rescisão se tiver um comunicado, se tiver um aviso antes, caso contrário, é abusiva. E tem mais, se a pessoa estiver internada, pega um empregado, por exemplo, o filho dele está internado, e teve uma rescisão do convênio de saúde com a empresa que ele trabalha. Esse empregado ele pode vir a assumir essas mensalidades do convênio de saúde e o filho dele continua com o tratamento. E é extensível a quem está em home care também? Também é extensível. Essa inadimplência, né, entre aspas, conceitual, como é que ela é regida pela atual legislação? São 60 dias durante toda a validade anual do plano? A gente considera hoje 60 dias de forma anual e não de forma sequencial. Então, se a pessoa precisa ficar também ligada a essa questão, né? Porque às vezes o plano desliga pelos atrasos sucessivos. Então, mas às vezes o plano ele desliga, só que ele não comunica. Então, ele tem que comunicar. Doutora, alguns tratamentos, né, ainda não estão totalmente aprovados pela Anvisa e pela ANS. O paciente, recorrendo judicialmente, ele consegue os remédios mesmo não tendo essa avaliação? Se não for um tratamento experimental, ele consegue sim. Por quê? A partir de 2022 vem uma lei e diz que tem que estar dentro do rol da ANS. Só que a nossa jurisprudência hoje, tanto do STJ quanto do nosso tribunal aqui do Estado de São Paulo, entende que prevalece é o laudo médico. A partir do momento que eu tenho um laudo médico e que diz que aquela medicação de alto custo ela se faz necessária para o tratamento do paciente, é o que tem prevalecido. Só que nesses casos, o primeiro passo a se fazer é dar entrada, tanto no SUS quanto no convênio de saúde, de forma administrativa. E quando não consta no rol da ANS, o indeferimento é certo. Aí indefere, se procura a Defensoria Pública ou um advogado e judicializa, que é quase certo de se conseguir esse medicamento de alto custo. No caso dos tratamentos oncológicos, precisa de ainda mais agilidade, né? Como é que funciona nesse sentido? O tratamento oncológico é um dos principais, hoje, principalmente nos convênios de saúde, que ele não se tem restrição. O convênio de saúde diz, tal medicamento ele não consta no rol da ANS e indefere. Só que judicializando, você consegue eliminar. Doutora Leila, queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios, né, por esses esclarecimentos necessários ao meu público e convidá-la para estar mais vezes conosco aqui na Jovem Pan. Sou eu quem agradece pelo convite e pela oportunidade. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a doutora Virgínia Machado para continuarmos falando sobre os planos de saúde. Fique comigo. A teoria vira prática desde o primeiro dia. Formação conectada ao mercado. E a prática vira oportunidade de trabalho. Faculdade Santo Antônio, onde você acontece. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. E os nossos conteúdos estão disponíveis para todo o Brasil pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix.
Muito fácil, baixe o aplicativo e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. E a Jovem Pan agora é TV aberta. Se você está em São Paulo, sintonize pelo canal 51. No programa de hoje, nós estamos falando sobre planos de saúde e recebendo dois dos grandes nomes do direito no Brasil. No primeiro bloco, falamos com a doutora Leila Salvati e agora recebemos a doutora Virgínia Machado em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Fabrício. Um grande prazer estar aqui com você. Doutora, nós estávamos falando, né, sobre a dificuldade do acesso a medicamentos de alto custo e também sobre a questão, né, do atendimento ao transtorno do espectro autista. Mas eu queria agora falar um pouco mais sobre a essência das contratações dos convênios dos planos de saúde, né? Hoje tem diversas ofertas, né? Muitas vezes as pessoas acham que é mais viável contratar pelo CNPJ do que pelo CPF, né? Como é que funciona essa distinção desses dois tipos de planos? Fabrício, eu digo para você e para toda a sua audiência o seguinte: se você quiser contratar hoje um plano individual, você não vai conseguir. Ah, não? Não consegue. E se conseguir, vai ser assim, tão caro que vai ficar inviável. O que é que as empresas de plano de saúde fazem? Eles falam para você abrir uma MEI, e aí sim você faz a adesão ao plano através da MEI, que tem o CNPJ vinculado ao seu CPF, ou então já utiliza um CNPJ da sua empresa, alguma coisa assim, e aí, então você coloca ali toda a sua família. Tá? Os planos de saúde coletivos, que são esses, normalmente eles não têm ali mais de 20, 30 vidas ou beneficiários. Mas não são considerados falsos coletivos? Exatamente. Por quê? Porque os próprios tribunais e a Agência Nacional de Saúde Suplementar diz que planos coletivos são aqueles acima de 30 vidas. Então, se estão abaixo disso, quer dizer que eles deveriam ser individuais. Mas por que as empresas de seguro de saúde fazem isso? Não é verdade? Se você me permitiu, já... Claro, vamos lá. É importantíssimo, até Sim. porque muitas vezes o consumidor, quem utiliza o plano, acaba sendo lesado por isso. Sim. O que acontece? As empresas de seguro-saúde ou de plano de saúde, elas devem obedecer alguns regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí tem uma limitação de reajuste do valor do plano. Então, quando a ANS determina o índice de reajuste possível a ser aplicado, é para os planos individuais, não para os coletivos. Os coletivos não precisam ficar aí, não precisam se adequar a esse regulamento. Então é lógico que ela não quer esse controle, as empresas de plano de saúde, de seguro de saúde, elas não querem esse controle e elas encaminham todas as pessoas a abrir então o CNPJ ou utilizar o CNPJ para fazer um plano coletivo. Só que os tribunais entendem que esse plano é um falso coletivo, entendeu? Agora, nesse sentido, né, a gente entra aqui praticamente numa arapuca, né, porque nós ficamos com as mãos atadas, porque, como a senhora mesmo disse, né, os planos de saúde oferecem essa possibilidade, instigam, né, estimulam o consumidor a abrir uma microempresa individual, a fazer esse plano e continuou com os reajustes abusivos, né? E como é que a gente se defende disso, doutor? Judicializando. Muitas vezes, o que a ANS determina? Vamos dizer, em 2025, o reajuste deveria ser 6,06%. A maioria dos planos, em média, colocou ali um reajuste de 11,15%. Isso é quase o dobro, você concorda? Claro. Então, a pessoa judicializa, pede para que esse contrato seja descaracterizado de plano coletivo e já demonstra que é um falso coletivo, porque ele tem ali só a família dele, ou a família dele mais 10 empregados, sempre de 20 para baixo, né? Normalmente é o que a gente consegue mais a reversão aí, a descaracterização desse plano. E fala o seguinte, olha, eu quero que aplique o mesmo percentual do plano individual.
Porque esse plano deveria ser individual. Então, eu quero que aplique os 6,06%. O judiciário descaracteriza, já temos aí inúmeras decisões, já é bem pacífico nos tribunais superiores, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Descaracteriza, determina a aplicação só o que seria para o plano individual. E esse beneficiário, essa vida, né, esse jurisdicionado, ele pode solicitar a devolução, pelo menos, dos 3 últimos anos. Dos 3 últimos anos. Dos 3 últimos anos. Uma outra coisa que eu com juros com a monetária, hein? Essa condição, né, dos valores serem muito diferentes pelas faixas etárias, né? Hoje, há uma forma de você manter uma condição regular e evitar esses reajustes, porque muitas vezes, quanto mais idade, mais caro você paga, né? Está vinculado ao quê? Ao atendimento ou é só uma compreensão e talvez uma suposição que a pessoa com mais idade vai precisar de mais serviços médicos? Não, isso já está comprovado, Fabrício. A pessoa com mais idade, ela normalmente precisa de maior acompanhamento médico, maior número de consultas médicas, exames médicos. Então, eles fazem sempre aquele fator atuarial, né? E eles trazem, a própria ANS, ela permite esse acréscimo pelas faixas etárias. O que não pode é acrescer acima dos 60 anos. Ah, ok. Entendeu? Então, acima de 60 anos é a faixa... o limite. A partir dali não pode mais ter a atualização pela faixa etária. Doutora, uma outra coisa que eu queria perguntar. Eu já vi diversos casos na internet do convênio não querer renovar com o consumidor, mesmo não havendo inadimplência, pela questão, né, dos anos acima de 60, geralmente, né, e que estão necessariamente precisando de mais suporte. Isso é válido? Não, é permitido judicialmente? Não, é totalmente abusivo. Agora, no plano coletivo, o seguro-saúde, ele pode interromper, ele pode rescindir de forma unilateral o contrato. No individual, não. Então, o que é que você tem que solicitar? Que seja equiparado descaracterizado, primeiro descaracterizado, né? Entendeu? E que aquela cláusula seja considerada abusiva. Porque o plano de saúde tem essa possibilidade de descontinuar o plano do assistido com mais de 60 anos. Tem. Veja bem, papel aceita qualquer coisa, né, Fabrício? Os planos de saúde, eles cometem abusos de todas as formas. Se a pessoa não reclamar, melhor para eles. Agora, se você judicializa, com certeza. Veja bem, o judiciário, ele é inerte. Ele só funciona quando você vai lá e o provoca. Então, você tem que contratar um advogado da sua confiança ou procurar a Defensoria Pública, se você preencher todos os requisitos para ali contratar um advogado do Estado, né, onde você não vai ter custo nenhum. E então você judicializa essa questão e com certeza o judiciário vai analisar e vai julgar essa causa. E muitas questões ali são resolvidas como cláusulas abusivas. Essas cláusulas são quebradas e a pessoa então é reintegrada ao plano de saúde e dano moral e muitas outras coisas. Doutora, outra coisa, muitas vezes a gente acompanha, né, que em alguns casos de internação contínua ou de home care, o plano de saúde tenta repassar parte do custo acima do seguro, do assegurado, para o consumidor. Isso é possível? Isso é válido? Isso é juridicamente adequado? Depende, né? No direito é sempre assim, depende. Se você contratou com coparticipação, então você precisa pagar a sua parte. O plano vai pagar lá 80%, por exemplo, você vai cobrir os 20%. Porém, emergências não pode cobrar coparticipação. Então, tem várias circunstâncias onde o segurado não é obrigado a pagar essa coparticipação.
E como eu falei, a emergência é uma delas. Nossa, doutora, mas então não é tão simples contratar um plano de saúde. Não. Precisa de um acompanhamento de um bom advogado antes de assinar um contrato. Olha, a gente brinca que todo mundo que nasce já deveria ganhar um advogado de presente. Diz que americano é assim, né? No Brasil também deveria. Mas, graças a Deus, existem excelentes profissionais na área jurídica que podem assessorar todos os seus aqui telespectadores, a sua audiência, e sempre que você quiser tirar dúvidas, né, se as pessoas tiverem dúvidas, passem para você, e se você quiser, voltaremos para dirimi-las. Não, mas o que eu estou colocando aqui é que eu acho hoje extremamente necessário, antes de assinar um convênio de saúde, um plano médico, né, passar por uma leitura do seu advogado de confiança, né? Não, mas tem uma coisa. Normalmente são contratos de adesão, Fabrício. Aquele contrato de adesão é aquele que já vem pronto. Não dá para você discutir cláusula como se você fosse fazer um contrato de locação de imóvel, por exemplo. Entendeu? Então, ou você assina, ou você não assina. Mas como então? Então é o seguinte, lidar com essa situação? Você assina. E depois, lógico que os contratos de adesão no Código de Defesa do Consumidor, né, eles são albergados ali, existe muito cuidado na proteção do consumidor. Então, se esse consumidor judicializa a questão e fala aquela cláusula eu assinei porque eu não tinha condições de discutir uma cláusula dentro de um contrato de adesão. Ou eu aderia ao contrato inteiro, ou eu não aderia. Eu não podia ficar sem plano médico. Hoje em dia ninguém pode ficar sem plano médico, se puder. Nós estamos indo para o final do programa, mas eu quero fazer uma pergunta sobre outra questão que está se tornando muito comum, né? É o plano de saúde que interrompe o atendimento ou por falência da operadora ou por ser descontinuado pela ANS e o assistido pelo plano. O que ele vai fazer nesse sentido? Normalmente, eles são direcionados para outro plano, tá? Isso já existe em várias decisões, inclusive administrativas da própria agência reguladora, para que os beneficiários, né, os segurados do plano... Mas ele não perde os benefícios já adquiridos. Sim, ele não deveria perder, Fabrício, mas cada caso é um caso, porque se essa empresa entrou em liquidação, né, ela tem ali os seus problemas de caixa, várias empresas que a gente conhece, inclusive aqui no próprio Vale do Paraíba, faliram, né, só que eles precisaram migrar esses beneficiários para outros planos. A ANS, então, ela vai promover essa questão aí. Doutora, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios, né? Realmente convidá-la para estar mais vezes conosco, né? Dirimindo dúvidas e também, né, compartilhando um pouquinho desse extenso conhecimento que a senhora tem ao longo da sua carreira tão exitosa. Eu acho que o dever do advogado não é só resolver as questões judiciais, mas principalmente levar conhecimento a todos que precisam. É isso que a gente está aqui buscando fazer com a sua ajuda e com grande prazer. Muito obrigada. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores especial sobre planos de saúde. A gente se vê no próximo programa. Até lá!